Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Essa é a oração da semana que vai de 25 a 31 de agosto de 2024. Eu vou pedir para que você reserve esse tempinho para que nós possamos agradecer a Deus por tudo aquilo que sempre acontece em nossa vida e pedir para que essa semana seja abençoada, que tudo dê certo, que seja uma semana tranquila e que todos os nossos pensamentos, todo o nosso caminho seja sempre abençoado por Ele. A leitura dessa semana é o livro de Jó, capítulo 12. Eu vou ler dos versículos de 7 a 15, você vai acompanhar na tela e depois nós vamos discutir sobre. Pergunta, pois, aos animais da terra, eles te ensinarão, e às aves do céu, e elas te instruirão. Fala aos répteis da terra, e eles te responderão, e aos peixes do mar, e eles te contarão. Entre todos esses seres, quem não sabe quem foi a mão de Deus que fez tudo isso? Ele que tem em mãos a alma de tudo que vive e o sopro de vida de todo gênero humano. Não discerne o ouvido as palavras, como o paladar discerne o sabor da comida. A sabedoria pertence aos cabelos brancos, e a longa vida confere a inteligência. Em Deus residem a sabedoria e o poder. Ele possui o conselho e a inteligência. O que ele destrói não será reconstruído. Se aprisionar um homem, ninguém há o que solte. Quando faz as águas pararem, a seca. Se a soltar, submergirão a terra. Irmãos e irmãs, eu escolhi essa leitura para que nós possamos relembrar o quão importantes são os nossos recursos naturais, o quão importante é a natureza, aquilo que Deus criou para que possamos usufruir dessa terra. E o quão importante é para nós, para a nossa vida, para a nossa existência, esses recursos que são escassos. Eles não são para a vida toda e a cada vez mais nós consumimos de forma descontrolada, nós utilizamos de formas descontroladas. E isso traz um impacto muito grande em nossas vidas, traz descontrole, traz ego, traz muitos problemas em nosso dia a dia e que nós já percebemos as grandes dificuldades que nós temos sem esses recursos. Nós vemos fome, nós vemos sede, nós vemos nações disputando água. Nós vemos nações disputando sobre os recursos da Amazônia, desmatamento. E durante essa semana, nós temos tido diversos problemas com grandes incêndios acontecendo. E principalmente o que choca são as falas de que são incêndios criminosos. E eu gostaria muito que nós possamos fazer a nossa oração em prol desses recursos, que nós possamos nos lembrar que esses recursos eles foram dados a nós para que possamos viver, foram dados por nosso Pai, para que possamos aprender a viver sobre eles e principalmente que possamos entender e discernir o quão importante eles são para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que não nos esqueçamos que eles são essenciais à nossa vida, que não podemos viver sem água, que não podemos viver diante dessa terra sem uma árvore, sem plantações, sem a natureza. E os animais, como ficarão? O que serão desses seres? Então, meus irmãos, essa oração, esse pensamento, essa discussão durante essa semana é para que saibamos e possamos orar para que esses recursos e para que possamos entender se nós estamos utilizando de forma correta e se de fato nós sabemos como usar. Então vamos usar de maneira consciente, tomar cuidado e que Deus, da forma que Ele é tão bom, como nos trouxe chuva em um momento tão importante, tão necessário, Ele sabe as nossas dificuldades. Então, da mesma forma que possamos agradecer por tudo aquilo que Ele nos dá, por tudo aquilo que Ele nos permite,
e que possamos aprender a utilizar esses recursos, sabermos a importância que eles têm na nossa vida e que saibamos utilizá-los da maneira correta, consciente. Então, meus irmãos, eu peço de todo o coração para que aprendamos a viver nessa terra que foi nosso presente, para que possamos crescer, para que possamos evoluir como seres desta terra e que possamos aproveitar de maneira harmoniosa essa natureza tão maravilhosa, tão esplêndida que Ele nos deu, que Ele nos entregou. E é com esse pensamento que eu peço então, meu Pai, que essa semana que se inicia, que seja abençoada, que seja iluminada, e que o Senhor possa abençoar a todos nós, os teus filhos, assim como trouxe a chuva que nos abençoou tantos lares, tantas cidades do interior de São Paulo, que precisava tanto, com incêndios tão grandes que impactavam tantas vidas, trouxe desespero e calamidade a tantas pessoas. Então que o Senhor abençoe a cada um de nós, a cada um dos teus filhos, principalmente aos enfermos, aos que ficaram enfermos por essas calamidades, e que o Senhor possa sempre abençoar aos seus filhos que estão necessitados. Dê a cura, o remédio necessário, e que saibamos viver em harmonia com aquilo que o Senhor sempre colocou em nossa vida, que saibamos viver com seres tão abençoados que de fato somente eles sabem que foi a mão de Deus que fez tudo isso, assim como é dito na leitura que nós ouvimos hoje. E que o Senhor abençoe a nossa semana, e nós agradecemos por toda a tua bênção, por toda a tua paz, meu Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Eu agradeço a você que esteve aqui até agora. Uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, e fique com Deus.